Vamos voltar a falar um pouquinho da PEC, fura-teto, a bomba fiscal que não está parando de crescer e está gerando muita tensão no mercado. Os deputados devem começar, inclusive, a analisar o texto amanhã. O relator da Câmara, o relator da proposta na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, disse ontem que a PEC será aprovada até terça-feira da semana que vem e que a grande preocupação é evitar a desfiguração do texto que veio do Senado Federal. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Marília Sena sobre isso. De acordo com o relator da PEC Fura-Teto, o deputado Elmar Nascimento, o prazo máximo para a votação do texto é na terça-feira. Em entrevista coletiva, o líder do União Brasil ressaltou que a vontade da maioria dos deputados vai prevalecer. Mas nós vamos traduzir no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado do Senado, aquilo que reflita o pensamento da maioria da Câmara dos Deputados. Quem tem experiência aqui com votação de PEC sabe que o texto base que garante a prorrogação, garante tirar do teto os R$200 do complemento do Bolsa Família, isso já vai ser aprovado por toda a casa. Quanto à questão para o ano que vem, também vai ser aprovado por toda a casa. Agora, tem partidos de oposição, partidos de governo, partidos que defendem que seja votado completamente o texto da forma que veio do Senado e outros que vão tentar alterar. E o que nos importa é o destaque, para que o relatório não seja desfigurado pelos destaques. A proposta é a principal aposta de Lula para o cumprimento de algumas promessas de campanha, como o pagamento do Auxílio Brasil em R$600, com um adicional de R$150 para famílias com crianças de até 6 anos e o aumento do salário mínimo. Para a aprovação do texto, a votação é em 2 turnos aqui na Câmara dos Deputados, com o apoio de 308 parlamentares. Muito bem, tá aí a reportagem da nossa Marília Sena e eu vou diretamente para o nosso queridíssimo Fernando Conrado, buscando entender essa acelerada do Congresso. Como as coisas com vontade política avançam, né, meu querido Fernando Conrado? É um negócio... Vontade política é plim no bolso. É impressionante, né, Conrado? Como o negócio é fácil, né? É Pix, né? Olha só, para fazer... Bom, meus amigos, vamos só para a gente entender aqui, tá? Essa PEC está sendo feita para pagar o Bolsa Família, os benefícios prometidos da campanha. Beleza, sabe qual é o custo para pagar esses benefícios? É 70 bilhões, que é uma dinheirama, 70 bilhões. Eles estão aprovando 170 bilhões, tem mais 100 bilhões que estão sendo aprovados para quem? Para os políticos. Ou seja, os políticos vão estar com mais dinheiro à sua disposição do que os próprios beneficiários do Bolsa Família. Vocês entendem a discrepância do que a gente está vendo? Eu estava lendo as notícias... Eu estava lendo as notícias hoje de manhã ainda, e aí tem uma notícia no UOL que diz o seguinte, que o Arthur Lira oferece 150 votos para a PEC em troca do Ministério da Saúde. É dado aqui pelo UOL, espero que não seja verdade, mas já começou a negociar, tá, meus amigos? Olha só, política é troca, é toma lá da cá, isso é a política, tá? Só que esse toma lá da cá, por exemplo, a bancada da Arma quer um apoio, e aí fala com a bancada do Agro, eu voto a favor do teu projeto lá, tu vota do meu projeto aqui. Se isso tudo for feito de maneira republicana, transparente, sem corrupção, sem treta, faz parte da política. Tá, agora o problema é a treta, é entregar 150 votos por ministério, só que tinha que ser cadeia. Se isso aqui se configurar, é cadeia, né? A gente tem que ver todo mundo preso, que não vai acontecer. Vocês já viram aí que eu comentei anteriormente aqui, que todo já foi trocado, o fura-teto que foi colocado para segurar os rombos do PT, já foi pro brejo. Do Aloysio, porque olha só uma coisa importante, tá? Que o deputado falou ali, e para deixar mais claro para a população. Tem uma lei que diz que o Aloysio Mercadante não poderia ser o chefe do BNDES, quer entregar também, né, as galinhas pro lobo, né? Aí o PT prefere, ao invés de trocar esse nome, ok, vamos botar uma outra pessoa no lugar. Não, eles preferem mudar a lei. E aí eles conseguem fazer isso com essa artimanha à noite aí, no apagar das luzes, que pegou muita gente desprevenida aí, que para mim a culpa é incompetência. Não passa o pano em ninguém, né? Como é que um deputado viu ali que tinha erro e o outro não viu? Por que já não age por default para já votar contra o PT logo de cara? Ô, Conrado, eu acabei de receber uma mensagem aqui do nosso querido amigo Paulo Figueiredo,
que recebeu uma mensagem do Eduardo Bolsonaro agora. Ele viu que estávamos comentando sobre isso aqui no Morning. Olha o que o Eduardo falou. O texto base era de 36 meses, este que votei. O destaque do PSB, que reduziu a quarentena para 30 dias, eu votei contra. Tá? Foi o que eu falei também aqui, foi logo direto que eu falei no início. da fonte. Tem 2 votações. Eu falei no início. Quando mas peraí, o Paulo me perguntou, eu falei. Não, mas ele votou a favor da mudança da lei da estatal. Só que o texto base era de 36 meses. Entendeu? Não, mas ele... Peraí, turma, ele votou a favor da mudança da lei. Essa lei que nós estamos defendendo que não seja alterada, ele votou a favor. Aí depois porque a gente não está defendendo que seja alterado, isso que ele alterou. Foi a primeira. Olha só, calma. Deixa eu só falar. Quando me perguntaram aqui no início do programa, eu falei, peraí. A votação no Congresso dá da seguinte forma: existe uma votação de mérito e depois uma votação de destaque. Tá? Se ele votou no mérito aqui, sim, é uma coisa. Agora, se ele votou a transformação de 36 meses para 30, ele está dizendo que não. Não, Conradão, não são coisas... Não são coisas diferentes. Se você é contra o projeto, Conradão, se você é contra o projeto, você vota contra o projeto. Mas isso não estava no projeto. Mas isso não estava no projeto. Nós entrevistamos um deputado que votou contra o projeto. Marcel Van Hatten é um deputado que votou não. O deputado Eduardo Bolsonaro votou sim. O Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, o Eduardo Martins, várias pessoas que têm respeito. Não, vocês estão querendo passar pano nisso daí. Não, e você está querendo jogar na fogueira porque você não gosta. Não, eu tô querendo simplesmente jogar fogo, é lógico. Eu quero fazer vocês ficarem bravos. Claro, olha só. E você com a gasolina na mão, né? Você tá com a gasolina e o isqueiro na mão. Elas não compreendem. A gente aqui, né, Fê? A gente chama isqueirinho. A gente, por muitas vezes, precisa trabalhar, certo? Chama isqueirinho. Pra render o bloco. Exatamente. Porque se depender de vocês... É lógico. Mas não pode render dessa forma assim. O que a audiência está esperando? Claro. A audiência está esperando fight. Não só essa é a grande verdade. Mas o meu... E a Lacubanita que chegou hoje, voltou depois de 4 dias, o povo já estava esperando isso. Mas a Cubaninha voltou no outro ritmo. Ainda está no ritmo meu, alvear. E o povo quer você com o dedo em riste lá com Banita. Olha só, Paulinho Figueiredo tá me mandando mensagem aqui. Tá mandando? Aqui também. Dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro... Não mandou pra mim. Ih, tá excluído. Um beijo em você, Pão. Pô, tava me sentindo especial. Mandou pra mim, Paulinho Figueiredo, falando o seguinte... Vai, a assessoria do deputado... o deputado Eduardo Bolsonaro mandou para ele o seguinte, que o texto base era de 36 meses, este que votei, o destaque do PSB, que reduziu a quarentena para 30 dias e tal. E aí ele fala para o Paulo Figueiredo que a assessoria dele diz que nós estamos comentando. O que eu tenho para falar para o deputado Eduardo Bolsonaro é o seguinte, não precisa falar com o Paulo Figueiredo. As portas aqui estão abertas para ele falar. Só ligar. Com a gente. Da maneira mais honesta. O Paulo Matias e bateu no Figueiredo. Pode ser. Mas o Paulinho Figueiredo, ele fala por mim também. Porque o Paulinho Figueiredo é bom pra caramba. Certo? Ele é meu pipão, né? Muito bem. Conradão, nós estávamos numa puta treta aqui. Eu só não sei da onde. Se você puder me contextualizar... Puxa o fio do novelo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que esse aqui é o melhor business que tem para televisão, né? Trazer uma polêmica política. Por quê? Porque daí tu pega os caras que são... o Conrado, eu não recebo, né? Eu venho aqui como convidado, não sou pago pela Jovem Pan, não ganho minha parte do cachê do Hervi, eu venho aqui para falar o que eu quero. Eu também não ganho, né, Conrado? Mas você não tá contratado, Eu acho que eu faço a minha parte vindo aqui falar para uma bolha. E eu venho aqui falar para uma bolha que não é a minha, né? Aí trazem um cara que não é remunerado, que é competente no que fala e muito entusiasmado. Então, só que rende pra caramba, é o fogo que o Paulinho quer. Paulo, quando tu me perguntou de manhã, o Eduardo Bolsonaro votou a favor ou votou contra? Eu falei, primeira coisa, olha só, o sistema de votação é feito complicadamente para as pessoas, né? Tem um texto base e depois tu pode questionar qualquer um deles, que imagina 500 e centenas de deputados querendo mudar o texto de uma lei. Então, o sistema é feito, tem o texto base e tem destaques. Se ele votou o texto base a favor, eu não vejo problema, porque ele deve ter visto algum interesse ali. Agora, ele não votou nessa modificação de baixar de 36 meses
para 30 dias. Isso ele não votou, ele está dizendo que não votou aqui. Daí injustiça com ele. E talvez seja injustiça também com a Zambelli. Eu acho injusto, eu acho até feio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Injusto para mim, o que é injusto? Vamos falar de injustiça aqui. Para mim, injusto é você chegar publicamente e dizer o seguinte: eu sou contra o PT. E aí chegar lá no métier e votar com o PT. Isso é injusto para mim. Injustiça é isso. Olha só. Injustiça, mas olha só, daí tu tá te contradizendo. Não, de maneira nenhuma. Eu vou te dizer, claro. Não, porque o meu ponto aqui é o seguinte: olha só o que eu tô trazendo para você, meu amigo. Vamos raciocinar junto aqui, eu e você e todo o time do Morning Show. Vamos Filipão, lá, passo a passo. Eu vou. O meu ponto é o seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta, Conradão. Você é a favor dessa lei das estatais, certo? Essa lei das estatais foi benéfica para o Brasil, certo? Essa lei das estatais fez com que a Petrobras, ajudou com que a Petrobras subisse. Não só a Petrobras, mas várias outras estatais. Eu estou 100% de acordo com isso. Então, se tem uma coisa que eu acho que a gente não tem que mexer, é nela. Nela. Mas pode ter benefícios. A lei das estatais não tem que ser mexida no Brasil. Não tem. Ela tem que ser preservada. O Brasil tem outros problemas. Mas ela pode ser melhorada. Ela pode ser aprimorada. Não, ela não pode. Claro, ela não pode. Claro. Se o PT tá votando sim, eles não querem aprimorar nada, Conradão. Mas eu concordo. Você sabe disso. O PT não quer aprimorar nada. Aí o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli vão lá e votam com o PT. Mas tem fixação, hein? Mas não é fixação. Mas isso aí não é. Olha só. Isso aí a gente não sabe qual é o texto base. Eu não vi o texto base nesse aspecto, e que eu falei para ti. Eu, Conrado, parto do princípio que PT votou sim, no escuro eu voto não. PT votou não, no escuro eu voto sim, eu vou contra o PT. Agora, isso não é o melhor para a sociedade. O melhor para a sociedade é uma análise do texto e ver se tem alguma melhoria, votar a favor das melhorias ou votar contra a piora. E aí, pelo visto, ele votou sim a favor de alguma possível melhoria ali. Não sei, desconheço, mas ele votou não pela piora, Paulo. Essa é a informação que a gente tem que trazer para o nosso telespectador aqui. Mas Bolsonaro Conrado... e a Zambelli votou para mudar o prazo para baixar a carência de 36 meses para 30 dias? Não, ele não votou. Deixa eu só te explicar uma coisa. Essa lei das estatais é uma lei em que fala sobre o prazo, mas ela diz outras questões importantes, como, por exemplo, a influência política. E neste destaque específico que foi votado, inclusive não pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pela deputada Carla Zambelli, que nós estamos falando aqui, diz a respeito do texto de tempo. Então nós estamos falando de 36 meses de ausência dessas pessoas em cargos partidários, em campanha, para 30 dias. Só que o projeto que foi votado sim, por exemplo, facilita e esvazia a lei das estatais em inúmeros outros pontos. Esse é Por exemplo, a influência maior de cargos partidários dentro das estatais. Por exemplo, aqueles dirigentes... As pessoas não podem ter acesso. Mas eu não tô esse é o ponto. Você está pegando destaque. O que é a minha crítica que eu estou fazendo aqui? Destaque é aquilo que tu quer tirar fora do texto, tá? Só para deixar claro para as pessoas. Mas o destaque é isso. Vocês estão em casa e não sabem. O destaque é isso. Você está pegando isso e o projeto é isso. Entendeu? Esse é o ponto. O projeto que eles votaram sim é isso aqui. O destaque que você está pegando é isso aqui. É a questão do tempo só. Mas que para mim é o mais importante. Claro que não. Ai, claro, cara, 36, de baixar de 36 meses. Bom, bem, 36 meses para 30? Não vou. Não, é visão. Beleza. Daí é visão. Para mim. Tudo bem. Eu tô tentando aqui algum desses deputados. Eu tô tentando aqui no WhatsApp conversar com algum para ver se eles querem entrar ao vivo. Paulo. Vou só fazer um resumo aqui do meu ponto, tá? Pelo que Eduardo Bolsonaro votou, o Aloysio Mercadante poderia entrar no governo? Sim. Pelo que Eduardo Bolsonaro... Sim, porque ele votou sim no projeto, Conradão. Claro que não. Não, Paulo, não é verdade. Sim, é verdade. É verdade, ele votou sim no projeto. Leia de novo, releia. Gente, existe uma coisa no Poder Legislativo. Não é verdade. Existe uma coisa no Poder Legislativo. Não é verdade. Tu tá falando que o Bolsonaro...
Não é verdade. É ruim eu estar sozinho aqui gritando. Mas eu pareço o Guga Noblar da direita agora gritando contra Conradão, o quem não quer Aloysio Mercadante no BNDES votou não nesse projeto, irmão. Não, Paulo. Paulo, colocaram isso no final, Paulo. Isso foi inserido no final, pelo amor de Deus. Mas o fato de ter colocado no começo ou no verdade aqui para audiência. O deputado não tem que acompanhar isso para ele votar no sentido de ser oposição, não é? Só isso que eu tô querendo dizer. Tudo bem, foi no final, mas a gente falou com o deputado mas ele votou não, Paulinha. Mas ele votou não. Ele votou não, ele falou que votou não. Tá no destaque lá que votou não. O que é um destaque? Olha só, para as pessoas entenderem, tá? Ó, aqui tá o texto da lei, tá? Daí para não modificar em todo ele, cada um... Nesse ele votou sim. Não, no geral, sim. Só que daí tem uma coisa chamada destaque. Destaque o que é? Olha só, essa parte nós vamos arrancar fora. Nós vamos destacar, tá? É assim que funciona. Vamos destacar. Tu vota a favor de tirar essa parte ou não? Ele votou a favor de tirar essa parte. Então, pelo voto do Bolsonaro, ele, assim, ó, pela lei do que a gente tem, pelo voto do Eduardo Bolsonaro, aqui agora tô fazendo justiça, pelo que aconteceu no início, eu falei, ó, votou mal, é incompetente, é um salafrário, é mau caráter, eu falei isso aqui no programa. Agora a realidade é outra, a realidade é... O voto do Eduardo Bolsonaro, nesse destaque, ele permite que o Aloysio Mercadante entre? Claro que não, Paulo. Bom, eu vou deixar que o povo julgue, que coloque no Twitter e que depois seja feita aqui uma retratação se o Bolsonaro votou assim. Não, Conrado, o ponto é o seguinte, o que você está dizendo simplesmente é a questão temporal. O meu ponto é o seguinte, Conrado... Temporal? Mas é isso que não permite entrar, Paulo. Conrado, o ponto é o seguinte, cara, se o PT votou a favor em massa para mudar a lei das estatais, é porque vem coisa ruim por aí. E o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli tinham a obrigação de votar não. Deputado Eduardo Bolsonaro quer entrar agora. Vambora. Se eles estão contra o PT, eles têm que votar não nessa porcaria, pô. É só isso que eu tô cobrando. Eu acho importante o deputado entrar, o Eduardo. Cadê o contato? Manda pra justamente para que ele explique, porque nada melhor do que ele. Nada melhor do que ele. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Ouvir a versão dele, justamente para que isso seja encerrado e ele explique melhor absolutamente tudo isso que aconteceu. Então, como ele já se manifestou através da Zoe, que ele quer entrar ao vivo para poder dar o lado dele da versão, eu acho que vale a pena a gente esperar. Por um outro lado, enquanto ele não se manifesta, eu acho justo e eu acho um olhar extremamente bem apurado justamente do Paulo. Até porque a gente sabe que existe um Valdemar Costa Neto por trás, existe todo um partido por trás que obviamente também tem lá os seus interesses. Então, eu acho bem interessante, muito legal que o Eduardo venha justamente ao vivo daqui a pouco aqui no Morning Show, dar a versão dele justamente. Tudo bem, inclusive nós fizemos o convite aqui para ele. Eu acho muito legal o Eduardo entrar aqui para que a gente possa conversar. Não só o Eduardo, mas se a Carla também quiser conversar, eu acho ótimo, porque são os dois que são muito bem votados, são os mais conhecidos, certo? E que votaram não nesse Eu estava tentando buscar aqui o que diz o texto original, né, que é de autoria da Celina Leão. Por exemplo, essa história da publicidade, pelo que eu entendi, né, do aumento de 0,5% para 2% da receita bruta operacional, é do projeto original, por exemplo. Não foi um destaque ou um adendo do texto. Então, essa questão do investimento em publicidade aumentar está no projeto original, justificado pela Celina Leão com questões, por exemplo, como Black Friday ou alguma outra coisa do tipo, que necessitariam de verba, que deixariam as estatais, por exemplo, em disparidade com empresas privadas. Então, isso está no texto original, por exemplo, que é a questão que o deputado também apontou que ele é contrário, né? Que é essa questão do aumento da verba de publicidade. Até ele citou aqui o PT, falou que o PT estaria interessado, então, em ter mais verba para publicidade, ao invés de, né, buscar essa verba para aplicar nos seus projetos e não em publicidade, mas aqui no caso é da autoria do PL mesmo, da Celina Leão.